Eu sou o Douglas Araújo, atualmente sou head de mídias na Optilabs, formação em marketing digital, atuante há mais de 5 anos na área de marketing digital e impulsionamento. Isso é um pouquinho sobre mim. Então vamos entender primeiro o cenário. Vamos ver se volta. Antes da gente falar sobre isso, é importante entender esse cenário atual. Então eu vou falar dos últimos 3 anos no crescimento dos e-commerce, em percentual. Em 2016 nós tivemos um crescimento de 9%, foi um crescimento tímido, até aquele momento de 2016, e-commerce ainda não era uma coisa muito, ainda era relativamente novo, e tinha um custo de operacionalização muito alto. De repente a gente chegou em 2018 e nós tivemos um crescimento de quase 38% em lojas online. Sabe o que isso resultou? Resultou num fechamento de ano de quase 930 mil lojas em 2018. São 930 mil concorrentes, ou possíveis concorrentes, não precisa ser diretamente, mas são 930 mil lojas. E isso eleva também o faturamento, porque a gente não pode falar disso sem falar de faturamento. Então nós vamos falar o quê? 2016, 44 bilhões faturados, e a gente já teve um grande aumento nisso. Nós viramos 2019 com 61 bilhões de reais faturados no segmento. Isso é um dado muito importante. Por quê? Porque mostra que o crescimento das lojas também favoreceu o crescimento das empresas, o crescimento do faturamento, e isso eleva a pergunta, gente, que é muito importante. Aliás, desculpa, vamos voltar. Os 62 faturados em 61 bilhões faturados. Então, como que eu posso otimizar meus impulsionamentos diante de um cenário cada vez mais competitivo? Hoje em dia, o cenário está literalmente todo mundo se matando para conseguir trazer o cliente para dentro da loja e fazer converter. E aquele clique que custou R$1 que você olha e fala assim, meu Deus do céu, ele comprou. Quem é pequena e média empresa acompanha cada conversão, Você fica ali você olha todo dia, você já sabe até que você já olha, você conhece as pessoas que fazem isso, porque eu já passei por isso. Você olha todo santo dia, quantas pessoas entraram, quais foram as palavras-chave acionadas, qual foi o custo de cada uma. Isso não é só para o varejo, não. Isso é para prestação de serviços. Para qualquer serviço que a gente fala em custo. E hoje a palavra do momento é como eu posso otimizar o meu custo, manter a performance ou aumentá-la, mas sem gastar mais. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, Então, eu vou focar um pouco em algumas coisas que eu gosto muito dos produtos Google, a gente trabalha muito com os produtos Google, então eu vou focar um pouco neles, Primeira, Ads SEO. Hoje, a maioria das empresas consideram isso como duas coisas extremamente distintas. Ads SEO, não se misturam. Não, se misturam sim, e tem que se misturar. Porque você tem que ter uma noção hoje em dia que, primeira coisa, quando eu tenho um impulsionamento muito bem adequado, que eu gero um engajamento do meu usuário, do meu consumidor, eu começo a ter uma relevância. Isso impacta na minha relevância. Então, hoje as pessoas pensam, separam as equipes e falam assim, você vai fazer só ads, você vai fazer só SEO, mas se há um erro em ads, não, ninguém quer saber. Não, impacta. Tudo tem que ser tomado em decisão conjunta. O que um faz pode ocasionar no desenvolvimento do trabalho do outro. Então é importante a gente entender. Mais para frente eu vou mostrar um pouco como um impulsionamento pode impactar no SEO. Então vamos falar de SEO. Informação difícil, gente? Mas demanda tempo, mas é muito importante. Por que eu falo que é difícil? Porque é um trabalho de formiguinha. Quando você faz do zero, você consegue fazer ele bem feito, tranquilo. Mas quando você já tem uma estrutura, é difícil você refazer, Então nós vamos falar da descrição dos produtos, descrição de imagem, verificação de código HTML. Então vamos lá. Primeira coisa, descrição de produtos. É importantíssimo quem está no varejo, Mas quem está no serviço também é importante? É importante, é claro.
Você tem que escrever muito bem seu produto, você tem que mostrar o quanto o seu produto vai solucionar em serviços para você, né? Ou para o seu possível lead. Então tudo isso tem que estar uma descrição perfeita, gerar conteúdo. Aqui eu falo, aqui tem até uma coisa que eu acho bem legal, é na descrição de uma jaqueta, né? Ele fala que é de um estilo autêntico, pronto para usar no ambiente urbano, né? Jaqueta eco, linda, masculina, a pedida perfeita para os homens que gostam de estilo. Ele já mistura um pouco do conteúdo, né, com a descrição para trazer essa relevância. E isso é muito importante também no dia a dia quando você está tratando de e-commerce, tá? Então eu não consigo fazer um blog de conteúdo, mas eu consigo fazer mini descrições que possam trazer um pouco disso no meu dia a dia e pode agregar no meu posicionamento, no meu ranqueamento. E claro, quanto mais eu aumento o tráfego, menor é meu custo de aquisição. Minha aquisição vai ser para os novos clientes. Os clientes que já me conhecem já vão fazendo o movimento de entrar direto no meu site. Ou quando é feita uma pesquisa e eu já estou bem posicionado, eu não preciso clicar no meu anúncio. Hoje em dia, se vocês perceberem, o mercado está seguindo essa tendência. Na maioria das vezes, eu estou deixando de clicar no anúncio, tá? Ele já segue essa tendência. Alguns de vocês talvez já até façam isso. Procura pelo nome da empresa, ao invés de clicar no anúncio, você vai lá na busca orgânica e clica. Não é? Eu faço isso. Porque quem faz isso normalmente tem a consciência daquele suado dinheirinho que a gente já sabe que a pessoa está investindo, né? Eu não vou sacanear, eu sei que é fulano, eu vou entrar no fulano, tá? Então vamos lá, outra coisa, descrição de tags e imagens. Isso é uma coisa que, gente, os maiores mercados, a gente atendeu um cliente que não tinha nenhuma descrição, era uma coisa assim que a gente precisava falar, a gente reforçou. E descrição a gente fala não é só no produto, tá? Existe um código que é interpretado pelo algoritmo do Google e esse código ele lê. Por isso, a gente fala na descrição da imagem, não preciso colocar o nome do meu produto dentro da imagem. Mas na URL que está subindo, se não está no nome do produto, faz igual aqui, ó. Netshoes coloca dentro de uma pasta com o nome do produto. E aí ele tem várias imagens aqui, cada uma de uma posição diferente do produto. Então, são formas de fazer com que a minha relevância também esteja na minha URL dentro da imagem, né, que é importante. Outra coisa, muito importante, tag out. Isso é uma coisa que tem muito desenvolvedor que não presta atenção. Quando faz a conexão na plataforma, tem que ter a conexão na hora do cadastro do produto com essa tag out. O que significa essa tag out? Ela é uma tag só para interpretação do Google? Não. Ela é uma tag de acessibilidade. Significa que se chegar uma pessoa que porventura seja cega, ela tem um programa de leitura, ele vai ler isso daqui, ó. Ele leu HTML, ele não vai ler o que está na tela, ele vai ler isso daqui. Então a pessoa está lá, o programa lê tênis, Nike, Air Max, Impact. Então isso é importantíssimo dentro não só do varejo, mas também de todos os serviços. Se você vende serviço, não muda. Se vocês estão vendendo qualquer tipo de serviço, não imagine que isso vai mudar. Por favor, preencha. Acessibilidade. Não só uma questão de entender que existem pessoas com limitações, mas também se posicionar melhor, porque você, como um site consciente, como uma empresa consciente, você entende que existem pessoas que podem precisar dessa tela. Então é importantíssimo isso, tá ok? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar de ads, né? Então, do Google Ads, pontos de atenção: planejamento de palavras-chave, público-alvo, brand versus produto e remarketing. Remarketing é uma das coisas mais legais que vocês vão ter. Isso daqui que eu vou falar no remarketing, cara, vocês não vão ter nenhuma informação em muitos lugares, viu? Mas vamos lá. Primeira coisa, planejamento de palavras-chave. Eu sou de uma época, o Ulisses talvez se lembre, não muito longe, né, Ulisses? Que a gente fazia o planejamento de palavras-chave na raça. Sou centênio, eu tenho máquina. Fazer a expectativa média
E aí você tinha que criar uma planilhinha, eu tenho a planilha até hoje, tá? Bonitinho no Excel, para fazer quanto que eu teria de custo do planejamento de palavra-chave. Para cada palavrinha que eu colocava, eu fazia um custo. Para mim saber qual é o budget final. O Google já me tem essa plataforma agora, ele já implementou esse serviço. Agora eu consigo fazer esse planejamento já no próprio Google. Quanto que eu teria de clique, impressões, expectativa de custo, o CTR médio de cada palavra-chave e o CPC médio. Ó, já está tudo pronto. Bonitinho. Isso facilita. Mas muita gente deixa de fazer. Porque acha que eu vendo produto, não vai mudar, eu vou cadastrar aquele produto e ponto final. Uma coisa que eu vou falar da questão da relevância. Quando que o trabalho do profissional de impulsionamento impacta o SEO? No momento que ele quer tráfego, que é um dos piores erros que podem acontecer em pequena, média e grande empresa. Quero tráfego. Eu vendo vestidos, eu tenho um vestido longo, preto, bonitinho. Vamos colocar vestido, porque eu vou atingir um público maior, olha, são 708 mil impressões. Vamos colocar vestido. Quem já atua no segmento já sabe que isso derruba a conversão, né? E aí você vai fazer assim, conversão. Você vai entrar, um monte de gente não vai comprar e vai embora. Maravilha. Só que isso prejudica sua conversão? Não. Antes fosse, prejudica seu SEO. Porque reduz a interação dos usuários. E aí, entende-se que estão entrando, mas não está sendo legal o site do cara não, hein? Tá muito interessante. Melhor ir embora. Melhor tirar esse cara aqui do segundo, terceiro, no posicionamento orgânico, porque a galera não está gostando muito, né? Então, exatamente por isso que a gente vai falar das long tails, que são as palavras-chave cauda longa. Então eu vou fazer o quê? Quanto mais específico for, mas também não sejam ultra específicos, né? Às vezes você pode até colocar um para teste, mas tenha uma especificação aí mediana. Você vai gastar menos, tá? Porque você vai atingir um público mais seleto, mas você vai vender mais, tá? Então lembre-se daquela velha frase que mãe, pai, tio, avô falava: o menos é mais. Quando eu era criança, eu era muito espalhafatoso. Minha mãe falava: o menos é mais, meu filho. Para com isso, de querer chamar a atenção. Menos é mais. Seja simplista e você vai conseguir mais. A mesma coisa é na hora do impulsionamento. Sejam simplistas que conseguirão mais. Tá? Não tentem alcançar uma gama maior se vocês não têm essa estrutura, né, para arcar com prejuízo. Não é nenhuma estrutura para atender, é uma estrutura para arcar com prejuízo, porque é um desperdício, tá? Então, aqui no Google você tem não só essa questão do planejamento de palavras-chave, que auxilia bastante, você também tem expectativas médias de vestido, né? De vestido foi a mais, né? De pesquisa, né, para vestidos. Então, isso auxilia bastante o dia a dia do profissional, da pessoa que está fazendo o impulsionamento. Então, vamos falar agora, definir o público-alvo. Gente, coisas que acontecem. Definição de público-alvo quando acontece, às vezes, da pessoa não saber muito bem como é o público, né? Estou implementando o e-commerce. Eu, Douglas, aconselho que você definir para quem você quer vender. Tá? Se você está implementando, você não sabe para quem está vendendo, mas pelo menos você quer saber para quem você quer vender. A segunda, até onde você consegue vender, né? Então é importante isso. Mas se você já tem, definiu quem são as pessoas para quem você quer vender, tá ok, vamos para o próximo passo. Onde estão localizados esses consumidores que você quer vender, tá? E aí você faz a implementação, beleza. Mas Douglas, já fiz tudo isso, tá tudo anotado, mas eu ainda não sei por que está acontecendo, mas eu estou com uma conversão muito baixa. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada no Analytics. Google Analytics vai ser a ferramenta de implementação que você vai descobrir tudo sobre o seu usuário. Você consegue descobrir a expectativa, né? Aliás, a localização dele, quem está vendendo mais, em qual localização, qual que é a idade dele, qual que é a faixa etária. Você descobre tudo no Google.
E se você tem um serviço de tagueamento, que é um serviço muito mais delicado, você ainda consegue descobrir a jornada de cada usuário. Depois a gente vai falar sobre essa questão do tagueamento no final. Tá? Então, branding versus produtos. Isso é uma coisa que eu acabei falando um pouco antes, né? A estratégia de reduzir os filtros na hora do impulsionamento para trazer usuários para dentro do site derruba a conversão. Se eu posso fazer vestido longo preto, se eu reduzir para vestido, eu vou reduzir o filtro. Se eu reduzir o filtro, vai acontecer o quê? Vestido da Silmara. O cara tá buscando o vestido da Silmara. Ele não quer comprar vestido, ele quer saber o vestido da Silmara, que ela usou naquele dia. Ah, vestido bufante. Você vende vestido bufante? Não. Aquele usuário quer saber um vestido bufante. Vestido para 15 anos, você vende? Não. Eu vendo vestido casual. Eu reduzo o filtro, eu vou ter palavras relacionadas. Acontece bastante. Já aconteceu de situação de reduzirem o filtro. Ah, sapato. Cara, sapato eu posso estar buscando no Google. Consertar sapato. O que fazer quando o sapato descola. Como costurar o sapato por conta própria. Não precisa necessariamente ser comprar sapato. Entendeu? Então, fazer branding com o produto não é viável. Tentar trazer o usuário para conhecer o seu produto, reduzindo os filtros, não façam isso não só para varejo, mas como para nenhum serviço que vocês possam oferecer. Tá? E remarketing. Vou voltar no tagueamento. Tagueamento, todo mundo sabe o que é o tagueamento do site? Vamos lá. Tagueamento, ele é o acompanhamento de cada ação que o usuário faz no seu site. Desde quantos clicaram na tela do entrar, quantos clicaram no banner principal, quantos olharam o banner principal, mas não clicaram. Ele é todo o acompanhamento de todo o comportamento que o usuário faz dentro do seu site, em dados, em números, né? Quando você faz um tagueamento, você consegue estabelecer comportamentos específicos dentro do seu site, que vão determinar se você muda o site, se você não muda, como que esse usuário se comporta dentro de uma nova tela ou não, né? Então, o tagueamento ele é muito importante para a maioria dos sites. E hoje muitos sites não tem, tá, gente? Por quê? Esse tagueamento gera a mais valiosa moeda do século XXI. Informação. Dados. Se você tem, você é dono do seu produto, você entende o seu usuário, e aí entra naquilo que foi falado nas palestras anteriores. Você coloca o consumidor no centro de tudo. Porque é ele que vai gerar o dado que vai determinar como seu site se modifica. Tá? Então, se você tem esse tagueamento, você consegue fazer uma compra realizada no site, ser uma compra mais efetiva e economizar alguns dinheirinhos importantes. Vou dar um exemplo para vocês. Quantos de vocês compraram no site e depois foram perseguidos pelo mesmo anúncio que vocês compraram, pelo mesmo produto, em outros sites, em todos os lugares? Né? Já passou por isso? Do dia. Sempre passa, né, gente? Vou contar para vocês um caso rápido. Eu comprei um móvel de R$1.000 lindo para minha casa lá. Um hack. R$1.000. Eu fui seguido pelo hack o resto da minha vida. Mas o ruim, que o hack me seguiu. Mas eu cliquei nele pra ver se estava mais barato. Oxi, você acha que eu vou pagar um negócio caro? Aí eu já ligo e falo, não, devolve que tá mais barato aqui nesse link. Não quero mais. Então o que acontece? Isso é uma das coisas que pode ser reduzida. Porque quando você faz uma campanha no Ads de remarketing, você consegue, quando o site está bem tagueado, você consegue importar alguns comportamentos dentro do seu remarketing que pode definir se o seu usuário que já completou a jornada de compra, que fez determinadas ações dentro do seu site, se ele é importante para o remarketing ou não. Então, o usuário que comprou e está visitando a página de acompanhamento de produto, esse usuário já não é mais importante para mim. Eu não preciso mais ativar meu remarketing para ele. Eu livro esse usuário da dor de cabeça de acompanhar o bendito hack que ele comprou por um mês inteiro e me livro
do desperdício financeiro de ter que gastar com cada centavinho que vai indo toda vez que eu acompanho ele em todo lugar, tá? Isso eu consigo fazer com remarketing no Google Ads, tá? Google Ads, quando eu faço remarketing, eu consigo fazer essa programação que determina, através do comportamento do usuário, se isso ativa ou não. Isso é muito importante no dia a dia, isso define se o seu dinheiro está sendo bem aplicado, tá? Então vamos lá. Web Analytics. Gente, a gente volta um pouco do tagueamento. Só se tem Web Analytics se eu tenho tagueamento. Porque o Web Analytics é a análise de todo o comportamento do usuário dentro do seu site, tá? E que ela só vai ocorrer se eu tiver esses dados. Então é importantíssimo que eu tenha esses dados. Quando eu faço uma análise constante dos dados da empresa e dos usuários, eu consigo entender o comportamento dele, se entender se ele está parando num determinado ponto da jornada, se ele continua, se ele está retrocedendo, e a partir daí tomar decisões de negócios importantíssimas na hora certa, sem precisar esperar minha conversão cair, tá? Então, isso é uma coisa que precisa ter no dia a dia, é o Web Analytics, né? Então, precisa-se hoje entender e ter a consciência de que reduzir custos implica em entender o usuário, porque, querendo ou não, eu tenho que entender quando ele termina a jornada de compra dele, para que eu não impacte ele, entender como gerir esses custos no impulsionamento, né? E agora vocês entram no merchan, porque tem que ter sempre um merchan, né? Para isso, você tem a Rocket, né? Brincadeira, gente. Hoje, a nossa empresa, ela tem a especialização principal dela, é fazer análise de dados. Então, se um dia vocês quiserem entender, quiserem acompanhar um pouco sobre a jornada do seu usuário, vocês podem contar com a gente, que a gente pode ajudar vocês de verdade, tá? Então, a gente tem hoje serviço que é o CRO, que é a otimização constante da conversão de vocês. Isso se implica em, hoje você pensa assim, não vou fazer serviço de otimização de CRO porque eu não tenho desenvolvedor para desenvolver o teste. Na Rocket você já tem tudo isso, você tem uma pessoa que faz a configuração, a auditoria, o Web Analytics, o tagueamento, né, o desenvolvimento do layout, o trabalho na implementação, na implementação do teste, né? E você só vai curtir o resultado e implementar o teste por sua parte. Você já tem todo pronto, você só curte o resultado e fala, ganhei. Agora vamos implementar para fazer isso virar dinheiro mesmo, tá? Tagueamento. Tagueamento, a gente faz esse serviço que aí já seria um serviço isolado. Quando você tem o CRO, você tem todos os serviços que eu vou falar aqui, que é o pacote completo. E quando você tem o tagueamento, eu preciso de tagueamento, eu já tenho esse serviço isolado, eu tenho esse serviço de Web Analytics, eu tenho o serviço de User Experience, eu tenho o serviço de teste AB e tem também a configuração e auditoria de Web Analytics para quem precisa nesse momento, né? Tudo isso auxilia no dia a dia de vocês. Não consigo ter uma equipe interna, porque uma equipe de Web Analytics, muitas vezes ela é bem puxada em questões de valores. Então, se eu não consigo, eu consigo ter esse apoio, tá ok? Galera, vou deixar os meus contatos aqui, tá?